Estamos iniciando o nosso jornal alternativo na TV Pax, que é um lugar muito, muito bonito e com uma energia maravilhosa. Ontem eu iniciei um curso de pranaterapia aqui e senti como a energia é boa e facilita o nosso trabalho de transmitir cura através do prana. Hoje, como sempre, vamos entrevistar uma pessoa muito interessante e uma terapeuta que conhece muito bem um assunto que eu gosto muito, que é o método Self-Healing. Vocês vão ver, foi esse método, aprendendo os exercícios, que, como eu já contei para vocês, fazendo os exercícios, eu que usei óculos de grau durante 58 anos seguidos, hoje não uso mais, porque os exercícios me fizeram recuperar a visão. Bom dia, Mariane. Tudo bem? Bom dia, Roberto. Muito bem tudo e que alegria de estar aqui com você. Eu te agradeço muito o convite, muito gostoso. Perfeito. A Mariane Aguirre é presidente atual da Associação Brasileira do Self-Healing e nós vamos falar primeiro, ela explicar para vocês como o Self-Healing, que é a autocura, né, começou com o Meir Schneider. Pode começar, Mariane. Vai ser um prazer, Roberto. O Self-Healing começou, na verdade, como fruto da trajetória do Meir, que nasceu com problemas visuais muito sérios. Ele tinha catarata, glaucoma, nistagmo, astigmatismo, microftalmia. E foi submetido a 5 operações, que foram todas mal sucedidas, quando ele era pequenininho. Aos 7 anos de idade, ele foi finalmente declarado legalmente cego. Só que ele nunca aceitou esse rótulo. Ele quebrava os óculos, ele tinha uns óculos assim muito, muito, muito grossos e que dava para ver quase uma lupa. Ele via uma letra por vez, mas por isso ele teve que ser alfabetizado em braille. Mas, aos 17 anos de idade, ele encontrou 2 pessoas que modificaram a vida dele. Uma era uma bibliotecária chamada Miriam, e que ela também tinha passado dores horrorosas no corpo e conseguido vencer essas dores com exercícios, movimentos. E o outro era um rapaz da própria idade dele, o Isaac, que tinha começado a trabalhar com o método Bates nos próprios problemas visuais. Então, Meir entrou em contato com esse método Bates e, sob a orientação do Isaac, ele começou a se trabalhar intensamente. E em 18 meses, ele conseguiu desenvolver a visão funcional. E essa visão funcional, Roberto, é interessante, porque é a visão que permite a pessoa se locomover no espaço sem auxílio nenhum, de cachorro ou bengala, quer dizer, realmente usando a visão. Essa é a visão funcional. E concomitantemente, é interessante que o Meir era muito jovem, ele estava terminando o colegial nessa época, mas já vinham para ele pacientes com as coisas mais variáveis, por exemplo, enxaquecas, e a primeira paciente dele tinha enxaquecas terríveis. E ele, com muito amor e dedicação, conseguiu, em parte, inventar, em parte com a ajuda da Miriam, um pouquinho com a ajuda do Isaac. Eu sei que ela, em alguns meses, perdeu, não tinha mais essas dores de cabeça. E aí foram vindo os outros pacientes, um com distrofia muscular, que é de Duchenne, que é uma coisa muito, muito séria. Esse paciente era o Eli, ele ficava com a cabecinha assim, ele nunca tinha visto alguém tão deformado pela doença, e, no entanto, a melhora foi muito grande com esse trabalho. Eu diria, então, que os pilares do método foram surgindo com esse trabalho, com essa dedicação do Meir, com esse amor do Meir às pessoas que cruzavam o caminho dele e que ele queria ajudar.
Então ele tinha a intuição, ele tinha a sensibilidade e ele tinha a dedicação de ficar empiricamente criando os exercícios que traziam um benefício, um bem-estar de saúde, mesmo para essas doenças neurodegenerativas. Então, hoje o método cuida dessas doenças, além de, como por exemplo a esclerose múltipla, a distrofia muscular, o pólio, né? Além de coisas mais corriqueiras do dia a dia, tipo dores nas costas, dores nas articulações, artrite, artroses. Tudo isso pode ser tratado com o self-healing. E, então, esse método acabou se consolidando dessa forma. E ele é constituído, basicamente, são massagens, mas massagens que têm uma intenção de regenerar os tecidos, de remover aqueles padrões restritivos que, de certa forma, impedem o acesso do cliente à sua própria força vital regenerativa, que todos nós temos. Todos nós temos esse poder de cura, e só que, às vezes, ele fica soterrado embaixo de estresse, de contrações musculares, de desequilíbrios, de padrões rígidos de postura e de movimento. Assim, o método, a gente diz que é uma combinação de massagens, exercícios, visualizações e a respiração. Muito importante a respiração, porque ela é profunda, ela é lenta. E então as pessoas começam a desenvolver essa consciência sinestésica e, com isso, elas entram em contato com o próprio corpo. Eu conheço os CDs do Meir, eu pratico de vez em quando e acho muito, muito legal. É maravilhoso. Exatamente, isso é muito bom, Roberto. Esses CDs. E como é que você conheceu o self-healing, Mariane? Eu mesma. Porque o meu marido tinha sérios problemas de visão. Ele já tinha feito o transplante de córnea e para ele foi muito importante também conhecer esse método, trouxe alívio para ele fazer os exercícios de relaxamento, sabe, a gente vai conseguindo assim sorrateiramente incluir na rotina diária, né? Mas isso foi o que me chamou, porque é sério o problema do meu marido, né? E foi muito bom conhecer o método. Isso foi na primeira no primeiro workshop que o Meir deu na Hebraica, em 90, eu acho, 95, 96, por aí. Foi uma palestra enorme, muito boa, né? Então, e desde ali eu venho fazendo a formação, me aprofundando, aprendendo mais, atendendo pacientes, e eu digo que eu estou cada vez mais apaixonada pelo método. E sempre a gente aprende mais, é impressionante. Acho que à medida que você vai amadurecendo. E tem terapeutas trabalhando com o método em várias cidades no Brasil, não é? Tem no Brasil inteiro. Nós estamos em Belo Horizonte, em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, claro, né? E todos podem ser encontrados pelo site que lista o nome de todos os terapeutas, né? Esse site é www.absh.org.br. Vocês podem ver o nome de todos os terapeutas, até os de São Paulo também. E caso haja interesse, escolher de acordo com a posição geográfica, né? Hoje em dia a gente tem que pensar nisso em São Paulo. Okay. E eu já contei aqui, Mariane, que eu conheço pessoalmente 3 pessoas que curaram a cegueira quase total com os exercícios. O próprio Meir, que eu conheço, né? A Silvia Lakeland e um senhor de Santos, né? O Reinaldo, né? Isso. Agora, no seu trabalho, e você é presidente da associação, deve conhecer muitos terapeutas, você tem conhecimento de vários bons resultados, não só com a visão, mas com todo o método do Meir, claro, né? Claro. É muito bom ver o alívio que pode trazer para pacientes, sabe?
Me vem à mente agora uma paciente que estava realmente muito angustiada, indo de médico em médico, com dores nas mãos. Sabe, já estava. Era uma pessoa simples. Inclusive, estavam os vários remédios afetando até o ciclo menstrual. E para ela, claro, ficava também ainda mais o fator emocional, porque ela dependia do trabalho dela para viver. Mas eu percebi numa das primeiras sessões que era só tocar assim as costas dela que ela já tinha dores, né? Então ela tinha uma tensão impressionante no corpo inteiro. E, olha, 1 mês de tratamento a gente conseguiu soltar no início com massagens muito, muito leves, ensinando respiração, todas essas coisas que a gente faz, né? Girar todos os membros em círculos, porque justamente você vai criando um outro padrão de respiração. A pessoa assustada, né? Ansiosa, quase em pânico, ela desenvolve um padrão de respiração muito curtinho e superficial. E isso vira um padrão que sempre é utilizado. Então, essa é uma coisa muito importante no self-healing, que a gente quebra padrões nocivos e coloca outro no lugar. Então, praticamos muito a respiração profunda e ela conseguiu relaxar o corpo, sentir mais o corpo, e tudo se encaixou. Ela só precisava disso, de desenvolver essa sensação do próprio corpo, respirar, relaxar e se mover com mais liberdade. E é uma coisa interessante que na medicina ayurvédica da Índia, na medicina chinesa, a respiração é uma coisa sempre muito trabalhada. E na medicina ocidental isso é pouco falado, né? De respiração. É verdade. Para nós é muito importante. O Meir também teve contato com a yoga e pegou muitas coisas da yoga que ele sentiu que eram muito importantes, né? Agora você me mandou um e-mail que vai ter um evento a semana que vem, que chama Maratona. Gostei do nome, Maratona. Fala o nome inteiro. Tá bom, é a 3ª maratona, que será lá na Rádio Mundial, no auditório da Avenida Paulista, 2200. Nós vamos ter 5 vivências gratuitas e as pessoas podem se inscrever em uma delas através do site, novamente eu falo, www.absh.org.br. E as vivências são dadas por terapeutas muito bons e experientes, são instrutores também. Justamente a primeira, às 10 horas da manhã, vai ser com Wilson Garvey sobre respiração. Então, vai ser 1h30 dedicada a isso. As pessoas vão conseguir conhecer os músculos que trabalham a respiração, tanto, sabe, do peito, do diafragma, e trabalhar e relaxar e sentir como esses músculos podem funcionar melhor e a respiração pode ficar mais profunda. Então, para pessoas ansiosas ou com pânico ou só estressadas, é muito, muito bom. Asma também. Outro dia me ligou uma pessoa com asma para se inscrever. Bom, então esse é das 10 às 11h30. E depois, na semana que vem, no dia 19 de março, no auditório da Rádio Mundial. Avenida Paulista 2200, e vocês têm que se inscrever pelo site. A entrada só vai ser permitida para pessoas inscritas. Tem que vir com seu CPF, mas está tudo informado no site. E é gratuita, qualquer palestra. É gratuita, né? Exatamente. E é vivência, o importante é isso, que você vai fazer exercícios mesmo. Né? A segunda, começando ao meio-dia, eu vou dar, e é a respeito da visão. Então, eu vou explicar um pouco como funciona a visão, exercícios que a gente pode fazer para reabilitar e para prevenir. Vocês vão sair com uma malinha cheia de exercícios práticos que vocês vão poder usar a vida inteira e melhorar a sua visão. Aí depois vai haver outra com a Beatriz Nascimento, que é a mão direita do Meir e, na verdade, quem trouxe o método ao Brasil. Ela é portadora de distrofia muscular e vocês vão ver lá em ação nessa vivência que ela está perfeita. A maioria das pessoas na idade dela, com essa patologia, está em cadeira de rodas. Né? Então, ela vai justamente falar
sobre uma nova esperança para os processos degenerativos, doenças assim como esclerose, distrofia, pós-pólio, e o que pode ser feito para conseguir uma condição de saúde mais agradável. E ela, quando conheceu o método Meir, diziam que ela nunca se curaria, né? Exatamente, exatamente. Ela estava para se aposentar e estaria em cadeira de rodas se não fosse o método, né? Aí ela foi para os Estados Unidos, conseguiu recuperar 40% do que ela tinha perdido e voltou para cá e conseguiu ir construindo o método aqui. Ela é fabulosa. Aí, em seguida, nós teremos a Sandra Santiago, que vai trabalhar sobre o sistema nervoso. E, de novo, as conexões neurológicas são importantíssimas no método. Então, haverão também vários exercícios para ativar outras áreas do corpo, criando aquela conexão mente-corpo, que é a coisa tão importante do nosso método. E, por fim, a última vai ser com a Márcia Siqueira, Viva Sem Dor nas Articulações. E então, exatamente. De novo, dá para ver como pode ser preventivo para você envelhecer bem e nunca ficar todo encolhidinho e dolorido. E também a gente conseguiu sucesso incrível com portadores de artrite reumatoide que saíram da cadeira de rodas por causa desses exercícios, né? E por incluir isso no dia a dia. Então, tanto a prevenção como a cura. São esses as 5 vivências. Não percam, 19 de março, quinta-feira da semana que vem, e façam a sua inscrição antes pelo site, escolhendo a sua vivência. E tem exercício de prevenção, né? Que você falou? Todos são de prevenção. Você diz agora para a gente fazer alguma coisa? Não, você está falando lá no... Sim. Com certeza. Por exemplo, nas articulações, a gente faz muitos exercícios onde a gente gira a articulação, né? Lentamente, no máximo da amplitude, e com isso você banha do líquido sinovial todas as faces daquela articulação, criando uma saúde para aquela articulação. Então, além de fortalecer todos os músculos da mesma, né? Eu gosto de trabalho preventivo porque eu gosto da frase: é melhor prevenir do que remediar. Você está certo, Roberto, é muito melhor mesmo. Daí, bom, posso falar um pouquinho daqui da programação para depois dessa maratona? Perfeito. Legal. Porque então a maratona terá essas vivências que eu falei de 1h30 cada, mas depois, ao longo do mês de março, abril até maio, nós vamos ter workshops, esses de 4 horas de duração cada, não, na verdade 5 horas de duração cada, praticamente com os mesmos títulos dessas vivências. E aí, evidentemente, e com o mesmo instrutor. Então, aí vai haver a oportunidade de aprofundar esse conhecimento e ter uma vivência mais longa e mais completa. Então, eu recomendo muitíssimo que vocês acessem o site e procurem pelos workshops pós-maratona, e aí vai ser possível ter uma vivência mais longa e mais permanente de todas essas técnicas e exercícios que foram demonstrados na vivência. Ok? Então, recomendo. E mais uma coisa ainda que eu gostaria muito de falar para vocês é a existência do curso de formação. Nós temos um curso de formação de nível 1. Esse é de 160 horas, um final de semana por mês. E então são 10 meses, 16 horas por mês. E aí sim vocês vão aprofundar cada um desses sistemas mais, até aprendendo mais da anatomia, mais exercícios, e evidentemente, e todos os exercícios e relaxamentos, enfim, toda a técnica, e vocês vão ser capazes de usar isso ou para vocês mesmos, as pessoas fazem para melhorar a própria saúde, ou para quem quer ser terapeuta do método. Aí a formação continua. Nós acabamos de ter a formatura desse último curso, agora no dia
nesse mês, umas semanas atrás, 25 alunos se formaram, e dentro deles nós tínhamos professora, enfermeira, nós tínhamos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e médicos. Então, isso nos deixou muito felizes, porque mostra que o método está tendo uma penetração mesmo entre os profissionais de saúde e também aqueles que estão com interesse de melhorar a própria saúde. Muito bom. Uma coisa interessante que eu já tenho várias notícias de médicos trabalhando com meditação e aceitando as terapias. Então, e também se ligando à espiritualidade. Então, é uma boa notícia, que é a ligação da ciência com a espiritualidade, que durante muitos séculos aqui no Ocidente estiveram completamente separadas. É né? verdade. E a formação no Self-Healing são quantos níveis? Então, tem esse nível 1, que são as 160 horas, depois tem o nível 2, que são mais 90, e depois tem o terceiro nível de estágios, onde a pessoa tem que fazer 500 horas de estágio. 500 horas? Então, é uma formação... Que é com atendimentos. Com atendimentos também, exatamente. E na presença de um instrutor já formado, de um terapeuta formado. Não precisa ser instrutor, mas tem que ser formado. Né? E depois tem os outros cursos de aprofundamento, de coluna, de visão, o próprio curso de instrutor. Então, é muito rico, tem um bom caminho a caminhar aí dentro, né? Para se desenvolver, conhecer mais o corpo. E esse curso de formação é em maio, né? Que você falou? Esse começa em maio, e também existe está tudo anunciado no site, você pode se inscrever pelo site também. Estou querendo ver a primeira data. Eu acho que é o primeiro fim de semana, o último fim de semana de maio, 22, 23 de maio. É a introdução. Aliás, o primeiro módulo é aberto para quem quer só ver, não precisa nem ter o compromisso de fazer todo o resto. A pessoa pode chegar, fazer aquele primeiro, ver se tem a ver com ela mesma, e aí decidir se quer prosseguir. Né? Interessante. É muito bom. É uma coisa fabulosa, realmente. Porque tem muitas terapias boas que às vezes a pessoa não se adapta bem a ela, tanto para ser terapeuta como muitas vezes para o próprio paciente, né? Ajuda, mas o paciente fica meio na dúvida que aquilo está fazendo. Ontem mesmo, no curso de pranoterapia, eu citei um exemplo, o mestre Showa Sui, que criou a cura prânica, que eu acrescentei alguns trabalhos e mudei o nome para pranoterapia. E ele falava que é muito importante a receptividade do paciente. Mas eu, trabalhando com a terapia, muitas vezes a pessoa se dizia muito receptiva, mas não tinha resultado, porque algumas pessoas não estavam querendo se curar. Isso às vezes acontece até com pessoas idosas que só recebem atenção dos descendentes, filhos, netos, quando elas estão doentes. Muito verdade o que você está dizendo. Não querem melhorar. E é complicado, mas o melhor é a gente melhorar sempre e também cuidar da gente. Exatamente. Exatamente para não ter problemas. Uma frase que eu gosto muito, inclusive por causa da minha idade, 72 anos, que muito mais importante no envelhecimento não é a idade, é o tipo de vida que a gente levou e um monte de coisas que a gente fez errada com o nosso corpo, com a nossa mente. Aí, com o envelhecimento, as coisas aparecem, né? Mas aí é bem interessante e a associação também cuida da divulgação dos terapeutas, da terapia, é isso? A nossa missão como associação é a mesma do Meir. O Meir, a partir do momento que ele recuperou sua visão e conseguiu ver que estava trazendo um benefício para outros seres humanos, ele falou, não, a missão de vida minha vai ser divulgar esse trabalho, né? Vai ser levar esse trabalho às pessoas. E a nossa associação tem o mesmo objetivo, a mesma missão, de levar
para as pessoas esse método que realmente ajuda tanto. E eu também, com o resultado que eu tive fazendo os exercícios, não precisando mais usar os óculos de grau, usando um pouquinho esse óculos furadinho e fazendo os exercícios do método Bates, depois do método Self-Healing, eu tive ótimos resultados, não uso mais óculos de grau. Eu gosto muito de divulgar isso para as pessoas. É importante, Roberto, porque é realmente um benefício muito grande. Eu também uso. E com a idade vem a presbiopia, e esse óculos é muito bom para ajudar o olho a exercitar aqueles micromovimentos, né? Porque eles passam de um buraquinho para o outro, e são os movimentos sacádicos que a gente estimula. Então, isso é preventivo de degeneração macular, também de presbiopia, né? Além de prevenção, ele também reabilita essas patologias, né? Perfeito, Mariana. Estamos chegando no intervalozinho, e eu não sei se a outra moça que eu convidei para entrevistar, não sei se ela pôde vir, porque até agora eu não a tinha visto. Se ela não pôde vir por algum problema, então, como você tem muitos outros assuntos para falar, nós conversamos mais um pouco na segunda parte do Jornal Alternativo pela TV Pax. Será um prazer, Roberto. Muito obrigada por agora. Chegou assim. TV Pax, transformando vidas. Pax TV, transforming lives. I was conscious in my mother's womb. On one side, I wanted to express myself as a human being. Yet, on the other side, I didn't, because I felt I was spirit. Yogananda happens to be what I would call a spiritual prodigy. Steve Jobs apparently had only one book on his iPad, The Autobiography of a Yogi. The LA Times called him the first superstar guru of the 20th century. Through this body, many shall receive the spiritual enlightenment of India. God is taking me away to America. Yogananda arrives in Los Angeles, and on the first night, over 6,000 people attend his talk. Yogananda came and brought us a truth, a universal truth that no one can escape. Here is a small, brown mystic from a nation that very few Americans had ever been to, and he is here delivering his message with such force that he's making converts by the thousands. He was put on a government watch list and kept under surveillance. There was literally a war against yoga being waged in the media. I am going through the severest trial of my life. Yoga has become something that you do with your body, but it's really about the mind. Yogananda said that there was a secret link between the body and the spirit. The technique of meditation, recharging the body battery with cosmic energy, it is not a creed or dogma, but the science of the soul and spirit. If I hadn't read that, I'd just be, some horrible person. While he was writing the autobiography, we set off the first atomic bomb. The need for the teachings was more urgent than ever. He always said, the man who can reform himself can reform the world. The physical world is not the highest reality. There's something beyond that we can partake of. Estamos continuando o Jornal Alternativo
e como a Cecília Valentim, que tem um trabalho muito bonito com música e canto, ela não pôde vir. Então vamos continuar conversando com a Mariane Aguirre, que tem muito mais coisas para contar e até para ensinar para a gente alguns exercícios do Meir Schneider. Fala um pouquinho mais da sua experiência. Quantos anos já tem de experiência com o método Meir? Olha, uns 20 anos, né? Desde o ano 2000, já são 14, 15 anos. 15 agora, exatamente. Então, agradeço esta oportunidade adicional, muito gostoso. Agradeço essa oportunidade adicional. Eu acho que o Cosmos está nos ajudando. Muito bom. Então, vou aproveitar para fazer alguns exercícios com você aqui, Roberto, e de repente vocês em casa façam também. É uma prévia dos exercícios que a gente vai fazer na maratona, na vivência da visão. E são esses exercícios, aliás, que foram dos mais importantes para o Meir. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o palming. Aí eu vou pedir para o Roberto segurar, ou vou pedir para ele fazer, e eu vou conduzindo. Tudo bem. Pode ser, Roberto? Pode ser. Ok, muito bom. Então, primeiro eu vou pedir ao Roberto que esfregue as mãos para energizá-las e aquecê-las. Tá? Em seguida, vou pedir que ele cubra o rosto, os olhos, com as mãos fechadas, com os olhos fechados, né? As mãos em concha. E esse toque é muito, muito leve. É assim, tipo uma borboleta pousando no seu rosto. E aí, ao mesmo tempo, ele vai respirar agora muito profundamente e lentamente. Observe só. Então, Roberto, vamos imaginar que o seu tronco é um vaso e que você começa colocando o ar no abdômen, expande o abdômen, e esse ar se comporta como água, vai enchendo o vaso de baixo para cima, até chegar no alto. Veja, os pulmões chegam até aqui assim. Então, pode encher ele todinho de ar. E depois você solta, murchando no sentido inverso. Tá? Veja, a gente tem uma capacidade de 5 litros no pulmão e geralmente a gente respira assim, tipo 200 ml, um copo e pouco. Tá? Então, eu gosto de falar para as pessoas fazerem o palming, em vez de medir tempo, mede respirações. Façam assim 10 respirações profundas dessa forma. E procurando realmente saborear esse escuro. Procurem vocês fazendo em casa também. Sintam que vocês relaxam os músculos em volta dos olhos. Vocês sentem o calor da mão nos olhos. E vocês sentem que gradativamente esse olho relaxa. Relaxa. Imagina isso assim, no meio de um trabalho de um dia inteiro na frente do computador. Que delícia. É isso que você deve fazer. A cada 30 minutos, fazer uma pausa desse tipo. Tá bom? Isso. E você sente que a coluna está ereta, não tem nenhuma tensão, mas os músculos estão todos ali acordados e presentes, ajudando nessa postura natural e alerta, né? Uma postura gostosa. Você sente que está sentado nos isquios, nos ossinhos do bumbum. Perfeito. Isso. E depois de um tempo, então, você abaixa as mãos. Agora, não abre os olhos de repente. Você abre eles lentamente e pisca. Piscar é também outro exercício tão importante e tão fácil de fazer e tão frequentemente esquecido. Tá? Então, vocês pisquem dessa forma e, ao mesmo tempo, também abra e fecha a boca. Tá vendo? Assim, a gente desfaz associações frequentes que as pessoas, quando estão concentradas no computador ou lendo, elas tendem a contrair o maxilar, né? E isso já vem associado com a contração dos olhos, da testa. Eu brinco, fazer cara de conteúdo, né? A testa enrugada, assim,
Então você relaxa isso tudo, você desfaz esses padrões. Esse é um exemplo de um padrão nocivo, porque o rosto todo fica contraído. Embaixo do rosto e no pescoço e na cabeça tem todo o encanamento, né? Os vasos todos que levam o sangue arterial e que trazem embora o sangue venoso. Se os músculos estão contraídos, o sangue não chega aos olhos. E isso prejudica muitíssimo a visão. Ok? Então, esse é o palming. Agora eu posso mostrar... Dá para mostrar mais um? Dá. Dá? Tá, ok. Então, um outro exercício muito bom é você fazer um sunning, né? Então, aqui nós vamos ter que imaginar que existe um sol bem na nossa frente aqui. E daí, como que a gente faria? Pode imaginar que a luz que é o sol? Pode, perfeito. Então, você volta o seu rosto para o sol, fecha os olhos, isso é importante. E você lentamente vai levar o queixo para um ombro e depois para o outro ombro. E é importante fazer isso lentamente. E também faça a mesma respiração. Vocês percebem que ao fazer o exercício e a respiração juntos, isso aqui se torna quase uma meditação, né? Então, veja tudo o que está acontecendo aqui nos seus olhos. Você está revitalizando a retina, o fundo do olho, com essa luz que vem do sol. Você também está trabalhando a sua pupila, porque a pupila, quando está de frente para o sol, ela se fecha. E quando você leva o queixo para o ombro, ela se abre. Então, fica um exercício de pupila que abre e fecha, e abre e fecha, né? O que é tão importante para tudo, porque no escuro você precisa dela aberta para enxergar no escuro. Para a leitura, você precisa dela bem fechadinha. Veja só, os óculos furadinhos, na verdade, acabam fazendo esse papel, né, de oferecer um buraquinho menor para a leitura através da pupila. Agora, com esses exercícios, você treina a sua pupila para ir diminuindo e, portanto, você vai melhorar a sua visão. Muito importante. Além disso, você está ensinando o seu cérebro a receber a luz sem tensão. Porque a tensão é sempre a pior coisa. Você já viu quando você sai no escuro, na luz do sol, todo mundo faz assim? Pronto, aí cortou todo o suprimento sanguíneo dos olhos. Então, é importante é isso. Ok? E faça também umas 10 respirações profundas enquanto você faz isso. Importante, olhos fechados. E não faz um sol do meio-dia, né? De preferência antes das 10 da manhã, depois das 5 da tarde. Esse é o sunning, ensolar. Muito bom. Gostoso, né, Roberto? Dá vontade de nem parar. Muito gostoso. Muito bom. Uma coisa que você falou aí, que é interessante, vários oftalmologistas já me disseram, que usar óculos escuros muito tempo não é uma coisa boa para os olhos, né? Não mesmo. Justamente, a pupila fica preguiçosa, porque ela deveria se abrir e fechar em resposta ao estímulo da luz. Mas se o óculos escuro está lá protegendo, ela não precisa fechar. Então ela fica aberta. E agora imagina se você ainda por cima está usando um óculos escuros barato, que nem tem o filtro. Então você abre todo o seu olho e ele recebe todos os raios nocivos do sol. Porque você tem no fundo do seu olho uma camada, a coroide, que é um óculos de sol natural embutido. Né? Uhum. Então, se você usa muito óculos de sol, essa melanina migra para outros lugares. E você, então, realmente fica desprotegido. Então, você pode ver pessoas que usam muito óculos de sol, quando eles saem no sol, eles ficam altamente fotofóbicos e não conseguem. Chega a doer nos olhos a luz do sol. Não é? Ok? E um oftalmologista me disse que algumas pessoas saem de casa, na garagem, elas já estão com óculos escuros. Aí não faz nenhum sentido, porque garagem nunca tem não é sol, a necessidade. né? Exatamente. Mas
E esses são alguns dos exercícios que eu fiz para melhorar a minha visão e melhorei bastante. O método é muito, muito interessante. Vamos mais um exercício? Vamos mais um? Então esse aqui eu gosto muito também. Olha, eu vou te dar uma florzinha. Opa! Olha aqui. Eu também gosto muito de florzinha. Isso. Então aqui a ideia é você olhar de perto. Procura olhar com muitos detalhes, sabe? Relaxa os seus olhos, pisca bastante. Ao piscar, você lubrifica o seu olho, né? Então, pisca bastante, olha para os detalhes. Então, esse exercício é muito bom. Fazer isso sem óculos, né? E você pode ir alterando um pouco essa distância. Traz bem próximo, bem próximo, mais próximo até. E olha os detalhes. Então, você vê, a gente chama isso de shifting, né? Você vai mudando o seu olhar de detalhe em detalhe. E a ideia é fazer esse shifting tanto de perto, como de distâncias médias, como de fazer na distância longe também, né? Então, fica um tempo respirando fundo e sempre atento ao próprio maxilar, se os lábios estão relaxados, se a respiração está profunda, se o pescoço pode soltar um pouco mais, né? E daí você também, agora leva o olhar, aqui não temos um horizonte, mas a gente tem, por exemplo, aquele vaso de flores mais distantes. Então, olha ali e também fica olhando detalhes, né? E aí você pode acrescentar de abanar os lados dos olhos, porque aqui, com licença, pode continuar olhando lá, olha os detalhes. Isso. Assim, você está estimulando a visão periférica. Então, a visão central fica mais relaxada, porque ela agora divide o trabalho com a visão periférica. Todos os bastonetes que estão na retina, na região periférica, eles acordam com o movimento e aliviam muito a visão central quando eles são ativados, né? Muitas vezes a gente vê que pessoas desenvolvem degeneração de mácula, muitas vezes são pessoas que têm uma miopia muito forte, ou seja, pessoas que usaram muito a visão central a vida toda, lendo, sabe, às vezes professores que corrigem provas, muita coisa, muito trabalho de perto. Então vocês, no computador, vocês podem fazer esse exercício, mesmo olhando a tela, de repente lembrem-se e abanem um pouco do lado as mãos. Pronto, já deu um alívio para a visão central. Pisca e aí olha longe um pouquinho. Tá gostosa a sensação aí, Roberto? Muito, muito. O olho vai ficando mais molhado um pouco, não fica? Vai. É. Então, muito bom. Muito bom. Esse é um exercício bem legalzinho. E a gente vê flores bonitas, fica bem legal de ficar vendo os detalhes. É sempre bom olhar, né? Coisas agradáveis também, né? Uhum. Acordar o olhar, isso é muito importante. Muito bom. E no seu trabalho você teve também bons resultados com pacientes com problemas de visão, Mariane? Sim, certamente. Você falou do seu marido, né? Eu falei do meu marido, e ele também já está com outro tipo de padrão visual, menos esforço por causa dessa conscientização, né? Mas eu já trabalhei muito com pacientes de degeneração macular. Elas chegam e geralmente tem uma mancha escura no meio do campo visual. Então, isso é triste, né? Essa mancha, dependendo da gravidade da degeneração, ela pode ser um cinza clarinho ou preto mesmo. E a pessoa só consegue enxergar o que está em volta. É como se fosse uma bola escura no centro do campo visual. E todos esses exercícios, o sunning, o palming, e tem outros específicos para a mácula também, onde a gente estimula justamente a região central do olho com luz, né? E aí a gente vai acordando aquelas células visuais que na mácula são os cones, que alguns perderam a função por causa da degeneração, mas tem muitos que ainda poderiam funcionar, que a gente acorda com a luz.
E então todo esse trabalho eu consegui várias vezes remover essa mancha escura e a pessoa volta a enxergar. Tá? Eu lembrei uma coisa interessante, Mariane. Quando eu tinha 41, 42 anos, eu estava com aquele probleminha de ficar vendo mosquinhas. As moscas volantes, é. E eu fui no oftalmologista, ele disse, o que você quer? Você tem 41 anos, claro que vai ficar cada vez pior a sua visão. Eu gostaria, não lembro nem o nome dele, nunca mais fui nele, gostaria de dizer que hoje tenho 72 anos e enxergo muito melhor que aos 41. Olha então, só, essa fantástico. História que vai ter que enxergar mal por Exato. causa da idade, eu acho que não faz sentido. Eu lembrei até de uma outra história que não tem nada a ver com os olhos. Uma vez a mãe de um amigo meu foi no médico porque ela estava com muita dor no joelho. E ela tinha 84 anos. Aí o médico disse, o que a senhora quer? 84 anos usando o joelho, ele tem que estar doendo muito. Aí ela disse, tá certo. Então o meu outro joelho deve ter 42 anos, porque ele não dói nada. Eu essa achei é ótima. muito interessante. Muito né? boa essa resposta. E tão verdadeira. Exatamente. Não tem por que aceitar. Sabe? Isso que a gente aprende com o Meir. A dedicação, eu falei que ele desenvolveu a visão funcional aos 17, mas hoje ele tem carteira de motorista. Então ele não parou de trabalhar e ainda se trabalha e ainda está melhorando. Então é essa atitude que a gente tem que ter. Não tem por que parar de prestar atenção no corpo ou nas coisas que doem. Assim você consegue realmente ficando cada vez mais presente, sentir seu corpo e não ter esses padrões nocivos e restritivos, né? Então sempre tem coisa para melhorar, para trabalhar, e é isso que é o bonito. E também você vê, aí você está vivo mesmo, porque você está atento ao seu corpo, você não está dormindo e executando as coisas mecanicamente. É essa a força do trabalho. E uma vez um médico homeopata me disse numa entrevista que, na opinião dele, o melhor tratamento para qualquer tipo de doença é a fé no que está fazendo. Porque a pessoa tendo fé, ela já demonstra que ela quer melhorar. E ele falou que coisas que ele não entendia bem, ou que não achava que pudessem melhorar a saúde da pessoa, melhorou vários pacientes dele porque tinham fé naquilo. E ele dizia, até no remédio que você toma, você tem que ter fé. Claro. No exercício que você faz. Eu acho que isso tem muito a ver, porque aí a gente quer se curar, né? Claro. Isso a intenção é tudo. Que era o que o Meir dizia desde criança, que ele ia recuperar a visão, os pais diziam que não, né? E foi o que o Isaac disse para ele, olhou para ele quando ele tinha 17 anos e falou, não, você vai recuperar a sua visão. E isso fez uma impressão muito grande nele. Então você tem toda a razão, a fé. Acho que a fé também impede uma atitude mecânica. Não é? Ela convida a uma coisa mais presente, mais cheia de intenção, direção, né? Você não fica assim adormecido. Acho que é muito importante isso. Eu acho que tem muitas coisas assim que são interessantes, são bem curativas, como práticas corporais saudáveis, como o yoga, algumas coisas como o Qigong da medicina chinesa, o Tai Chi. Mas as pessoas também têm que se ligar que aquilo não é uma diversão. Tem a parte de diversão, mas tem a parte que vai fazer bem para o corpo, desde que a gente preste atenção no que está fazendo. Certamente, eu concordo. Então, gente, vocês poderiam vivenciar isso tudo na maratona do método Meir Schneider Self-Healing, aquelas 5 vivências gratuitas, cheias desses exercícios que nós fizemos e outros mais, e vocês podem se inscrever pelo site em uma delas, e é no dia 19 de março, quinta-feira próxima, e o nosso site... E pode dar o seu e-mail também, o seu telefone, se alguém quiser falar diretamente com você. Pode ser também, ok, o telefone da associação, né, é 3898-2295, para aqueles que não têm computador, tá? E o meu e-mail seria mariane, com 2 nz, @aguirre.com.br.
E qualquer outra informação que vocês queiram sobre o Self-Healing, pode ligar para mim no Jornal Alternativo, no 3063 1115, ou mandar e-mail para o e-mail do Jornal Alternativo, que é j.alternativo@uol.com.br. Muito obrigado, Mariane, e vamos continuar conversando fora daqui. Obrigado aos telespectadores. Muito obrigada, Roberto, e obrigado aos ouvintes, aos telespectadores. Obrigada.